Gálatas. Antes de nós começarmos a estudar o capítulo 1, nós vamos fazer aqui uma breve introdução tratando da questão da autoria da carta, da data em que foi escrita, do destinatário e, finalmente, sobre o propósito e a mensagem da Epístola aos Gálatas. Comecemos pela questão da autoria da carta. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. A data provável para a escrita está entre os anos 54 e 57 depois de Cristo. Provavelmente enquanto Paulo viajava pela Macedônia durante sua terceira viagem missionária. Mas há alguns estudiosos que afirmam que a carta foi, na verdade, escrita durante o período em que Paulo esteve em Éfeso. Então, há estas duas possibilidades. A primeira possibilidade, talvez a mais provável, é a de que Paulo tenha escrito a carta aos Gálatas, ou a epístola aos Gálatas, estando em sua terceira viagem missionária. E a segunda hipótese é a de que talvez tenha escrito a carta enquanto estava em Éfeso. Vamos falar sobre o destinatário. A quem Paulo destina a carta aos Gálatas, ou a epístola aos Gálatas? É importante nós pontuarmos primeiro que a Galácia não era o nome de uma cidade. A Galácia era o nome de uma região. Então, a carta aos Gálatas não foi endereçada a uma igreja específica, mas a um conjunto de igrejas localizadas na região da Galácia. É difícil afirmar com precisão a quais igrejas da província da Galácia Paulo dirige sua carta. Mas provavelmente ele tenha dirigido a sua carta às igrejas que estavam localizadas no sul da província. E que igrejas eram estas? A igreja de Antioquia, a igreja de Icônio, a igreja de Listra e a igreja de Derbe. Se os irmãos se interessarem por conhecer um pouco mais sobre a fundação destas igrejas da província da Galácia, basta os irmãos lerem o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e 14. Porque lá o apóstolo Paulo, lá nós temos Lucas registrando o apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias, plantando igrejas nesta região. Então, Atos capítulo 13 e capítulo 14. Lá os irmãos encontrarão a história da fundação destas igrejas. Vamos falar finalmente sobre o propósito e a mensagem da epístola. Eu diria que nesta parte introdutória, este ponto seria o mais importante. Porque se os irmãos entenderem o propósito e a mensagem, ao longo do estudo você vai se situar de uma forma mais tranquila. Paulo escreveu a carta aos Gálatas com que propósito? Para responder aos ataques desferidos a ele e à sua mensagem ou ao seu evangelho. Repetindo, Paulo escreve a carta aos Gálatas para responder aos ataques desferidos contra ele enquanto apóstolo e contra a sua mensagem ou contra a mensagem do evangelho que ele anunciava. Então esse foi o propósito. Os judaizantes, que eram um grupo atuante nas igrejas daquela região, alegavam que Paulo não era um apóstolo genuíno. E nós acabamos de estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele enfrentou o mesmo dilema. Então vejam que há uma repetição aqui na igreja ou nas igrejas da Galácia. Um grupo chamado de judaizantes, que era composto por pseudo-mestres ou falsos mestres,
tentavam manchar a reputação de Paulo enquanto apóstolo, tentavam descredibilizar o ministério apostólico de Paulo. E uma vez que o ministério de Paulo, enquanto apóstolo, estava tentando ser descredibilizado, eles procuravam, por outro lado, ao mesmo tempo, mostrar que o evangelho que Paulo pregava, ensinava e defendia não era de todo fidedigno e não era absolutamente confiável. Vocês entenderam a estratégia dos pseudomestres ou dos judaizantes? Eles tentam arranhar a figura do apóstolo Paulo, enquanto apóstolo, para, na sequência, desmerecer o conteúdo do seu evangelho. É como se ele dissesse: vocês sabem que Paulo não é um apóstolo genuíno. Não foi chamado por Jesus Cristo como os demais apóstolos de Jerusalém. Se ele não é quem ele diz ser, então nós não precisamos confiar na fidedignidade da sua mensagem e nem na confiabilidade da sua mensagem. Tudo o que Paulo está pregando e ensinando está em xeque. Nós precisamos colocar em xeque. Não podemos confiar inteiramente. Era mais ou menos essa a estratégia. Então, partindo do pressuposto de que Paulo não tinha autoridade apostólica, repito, Paulo não tinha autoridade apostólica, segundo os judaizantes, e que por isso o seu evangelho não consistia numa verdade que pudesse ser tida, encarada como absoluta, os judaizantes, que eram esse grupo composto pelos falsos mestres que estavam espalhados nessas igrejas da província, tentaram induzir os crentes a um cristianismo mesclado. E a pergunta é: um cristianismo mesclado com o quê? Com o judaísmo. Isso aqui é chave na epístola aos Gálatas. Os judaizantes procuravam incentivar os crentes a um cristianismo mesclado com o judaísmo. Eles queriam acoplar à fé evangélica os ritos, as cerimônias, as regras judaicas. Eles queriam que o cristianismo fosse uma espécie de puxadinho do judaísmo. Esta era a estratégia, este era o intuito. Fazer com que o cristianismo fosse apenas um puxadinho do judaísmo. A intenção dos judaizantes ao descredibilizar Paulo e a sua mensagem era qual? Era difundir deste modo, de uma forma mais fácil, os seus ensinos nocivos, que, dentre outras coisas, encorajavam os novos crentes gentios à circuncisão e à apreciação, incorporação de leis, regulamentos e cerimônias judaicas. Por trás dos ensinos falaciosos desses homens, quais? Os judaizantes, que eram os falsos mestres e que estavam espalhados pelas províncias, havia o desejo velado de conduzi-los novamente a um lugar de subserviência e de escravidão. E para refutar os ensinos dos judaizantes, vocês verão que ao longo da carta o apóstolo Paulo procura defender primeiro o seu ministério, porque ele precisa assegurar que todos confiam na fidedignidade do seu ministério apostólico, procura defender a natureza e o conteúdo da sua mensagem, que era, na verdade, a mensagem do Evangelho, procura esclarecer o papel da lei de Moisés. Qual foi o papel da lei de Moisés? Ele explica na carta, e enfatizar a necessidade de usufruirmos de toda a liberdade cristã, seja em relação ao pecado, seja em relação à lei. Então é isso que nós temos aqui a nível de propósito e mensagem na Epístola aos Gálatas. Nós veremos estas coisas e muitas outras ao longo da epístola. É uma epístola bem pequena, né? Mas nós veremos todas estas coisas e muitas outras. Vamos para a primeira divisão da Epístola aos Gálatas. Eu vou mencionar as divisões e nós vamos começar a leitura. Na primeira divisão,
nós temos a apresentação, endereçamento e saudação, dos versículos 1 ao 5. Na segunda divisão, dos versículos 6 ao 9, Paulo adverte os crentes quanto à adesão ao falso evangelho. E dos versículos 10 ao 24, a terceira divisão, Paulo apresenta a natureza do seu evangelho e o efeito deste evangelho sobre a sua própria vida. Então vamos lá, queridos, vamos para a primeira divisão, apresentação, endereçamento e saudação. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo se apresentou, no versículo 1, como de costume, na condição de apóstolo. E ele faz questão de pontuar que ele, na condição de apóstolo, era um apóstolo cujo ministério não veio da parte, isso é importante, e nem por intermédio dos homens. Não veio da parte e não veio por intermédio dos homens. Mas por intermédio de quem? Jesus Cristo e Deus Pai, que ressuscitou a Cristo, seu Filho, dos mortos. Interessante nós notarmos que dos versículos 1 ao 5, por pelo menos 3 vezes, Paulo relaciona o termo Pai a Deus. O termo Pai a Deus. Nos versículos 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Isso. Ele relaciona o termo Pai a Deus. Eu quero explicar isso. Porque num primeiro momento, parece-nos que Paulo está querendo reforçar o ensino da filiação. Ou seja, parece-nos que ele está querendo mostrar novamente o fato de que em Cristo nós somos filhos de Deus. Sendo nós filhos de Deus, Deus é nosso Pai. Mas não é bem isso que Paulo tem em mente quando ele fala sobre Deus como Pai por 3 vezes. Na verdade, ele não está querendo reforçar o ensino de Deus como sendo o nosso Pai, mesmo que esta seja uma grande e bíblica verdade. Mas ele está querendo colocar o papel de Deus na Trindade. O papel de Deus na Trindade é o de Pai. Assim como o papel de Cristo na Trindade é o de Filho. Esta é a forma como Deus se revela e se relaciona com a criação. Ele se revela e ele se relaciona como Pai. Entendido? Assim como Jesus se revela e se relaciona com a criação na condição de Filho. Esta relação é chamada na teologia de doutrina, ou melhor, economia da Trindade. Economia da Trindade. Fala da relação, ou dos papéis, melhor dizendo, que cada membro da Trindade assumiu na história. Deus assumiu o papel de Pai, Jesus assumiu o papel de Filho e o Espírito Santo o papel de Espírito Santo. Apesar de o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem coessenciais, consubstanciais, os 3 eternos, os 3 todo-poderosos, os 3 infinitos e assim por diante, os 3 que são Deus, apesar disso, eles aparecem e se manifestam de forma diferente, de formas diferentes. Então, em que sentido o Filho é submisso ao Pai? Ele é submisso dentro dessa característica que eu apresentei agora.
a da economia da Trindade. Ele é submisso ao Pai considerando esse papel que tem de filho. Sendo filho, expressando-se na condição de filho, relacionando-se com o mundo na condição de filho, ele é submisso ao Pai. Ok? Em termos de papéis, há uma relação de subordinação. Em termos de papéis. Então, Paulo, quando usa o termo Pai para Deus por 3 vezes em 5 versículos, é para mostrar o papel do Pai, o papel de Deus na Trindade, que é o de Pai, assim como o de Jesus, que é o de Filho. Agora vejam, o sublinhado que Paulo faz embaixo da sentença, não da parte dos homens, e nem por intermédio de qualquer ser humano. Versículo 1. Vejam que há um sublinhado sobre essa expressão, não da parte dos homens e nem por intermédio de qualquer ser humano. Por que Paulo, de certo modo, parece sublinhar isso? É pelo fato de haver na região da Galácia alguns mestres que não reconheciam a legitimidade ou genuinidade do seu ministério apostólico e, por conseguinte, da sua mensagem ou da mensagem do seu evangelho. Eles o acusavam Paulo de ser um apóstolo autonomeado, um apóstolo autoproclamado, e que a sua comissão não veio da parte de Cristo, não veio da parte de Deus, mas veio da parte dos homens. E Paulo demonstrou, então, vigorosamente que no seu chamado, toda a iniciativa veio de cima. Percebem isso? Nessa sentença que Paulo sublinha? Quando ele sublinha essa sentença, não da parte dos homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, ele está mostrando a natureza do seu chamado apostólico. É uma natureza divina. É um chamado que veio de cima, da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo. Versículo 2, o endereçamento. Depois de apresentar-se como Paulo, na condição de apóstolo, com um chamado de natureza divina, ou seja, um chamado dado por Deus, que veio de cima, da parte de Deus, Pai e Cristo. Agora, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai direcionar a sua epístola, endereçar a sua epístola. Ele diz que o seu endereçamento é feito na companhia de alguns dos irmãos. E nós não sabemos que irmãos eram estes, tá? E todos os irmãos que estão em minha companhia. Nós não sabemos quem eram estes irmãos que naquele momento compunham a comitiva ou a equipe do apóstolo Paulo. Mas quando ele endereça a carta, ele o faz tendo a chancela dessa equipe que o acompanha. Ele endereça então as suas cartas às igrejas da Galácia. Eu disse que Galácia não era o nome de uma cidade, mas o nome de uma região. E havia na região da Galácia várias igrejas. E provavelmente, como nós vimos na parte introdutória, as igrejas a quem Paulo dirige ou direciona a epístola são as igrejas de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Versículo 3 a 5, Paulo oferece saudações a eles. A todos eles, Paulo saudou com desejos de quê? Versículo 3. A todos eles, Paulo saudou, demonstrando o desejo de quê? De graça e de paz. Graça e paz. Duas coisas que andam acompanhadas. Graça e paz. E ele diz da parte de quem são estas virtudes, ou estas bênçãos, da parte de Deus, mas também de Jesus Cristo. A graça é o que aqui nos desejos de Paulo? A graça é a fonte da salvação. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é a fonte da salvação. E o que é o resultado? A paz.
A graça é a fonte da salvação, a paz é o resultado da salvação. De que paz Paulo está falando? Daquela estabelecida no ato da reconciliação. Nós não éramos inimigos de Deus e em Cristo fomos reconciliados e a partir de então foi estabelecida a paz com Deus? É dessa paz que Paulo está falando. Graça é a fonte, paz é o desdobramento, paz é o resultado. A graça nos deu acesso à salvação. E uma vez que nós adentramos pelas portas da salvação com fé, é estabelecida uma relação apaziguada com Deus. Isso é paz. Tanto a graça quanto a paz são bens, isso aqui é muito importante nós entendermos. Tanto a graça quanto a paz são bens que estão no centro, ou melhor, que estão dentro do arcabouço da salvação. Graça e paz. Duas virtudes, duas bênçãos, duas concessões que estão dentro do arcabouço da salvação e que fluem sempre da parte do nosso Deus e Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E deixar essa verdade explícita num contexto legalista, onde a salvação estava sendo ensinada, que só poderia ser alcançada pelas obras, era fundamental. Paulo queria mostrar que tudo flui da parte de Deus e de Cristo, tanto a graça quanto a paz que advém da reconciliação. A salvação que veio pela graça e que estabeleceu a paz, vejam, a salvação que veio pela graça e que estabeleceu a paz, só se tornou uma realidade porque Paulo diz no versículo 4, porque Jesus Cristo se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. A graça nos deu acesso a este Cristo que voluntariamente se entregou pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo não foi impositivo, mas foi voluntário. Ele mesmo se entregou como uma oferta pelo pecado dos homens. Jesus Cristo mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então, primeiro nós temos que a graça e a paz só são realidades porque Cristo, primeiro, voluntariamente se entregou pelos nossos pecados. E ele se entregou para nos resgatar. Ainda no versículo 4, Paulo diz. Paulo expôs o propósito da morte voluntária de Cristo. Nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Como é que está na sua Bíblia aí, ao invés de sistema mundial? Dá uma olhadinha. Hã? Mundo perverso, tem outra versão aí? Eu creio que nessa versão fica bem traduzido o que Paulo queria dizer. Sistema mundial. Século mau. Presente século. E aqui na versão King James ele diz para nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Que sistema mundial é esse? É o sistema dominado, regido e orientado por Satanás. É o sistema sobre o qual Satanás exerce pleno controle. Quando nós tivemos acesso à salvação pela graça, eu disse que graça está no arcabouço da salvação. E a partir desse momento foi instaurado entre nós e Deus uma relação apaziguada, uma relação de paz. Nós nos tornamos livres do pecado. E dizer que nós nos tornamos livres do pecado significa também dizer que nós nos tornamos livres de qualquer domínio exercido por Satanás dentro de um sistema mundial. Quer dizer que ele não tem mais o controle sobre as nossas vidas. Ele não tem mais o domínio sobre nós. Aquele domínio que ele exercia com facilidade quando nós ainda integrávamos o seu sistema mundial. O seu sistema mundial de pecado, o seu sistema mundial de perversidade, o seu sistema mundial de desobediência. Quando nós ainda pertencíamos a esse sistema, ele nos dominava.
Mas quando pela graça cremos e recebemos a paz de Deus e passamos do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo, agora Satanás não determina mais nada na nossa vida, porque Deus nos libertou do controle de um sistema, cujo controlador é Satanás. Os irmãos estão me entendendo? A salvação é poderosa, porque primeiro Jesus nos liberta da condenação. Depois Jesus nos liberta do poder do pecado. E finalmente, lá no futuro, com a glorificação dos santos, ele vai nos libertar da presença do pecado. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos entender que nós fomos resgatados. Nós fomos tirados de um lugar, de um sistema perverso, um sistema mundial onde Satanás é o controlador. Nós já não estamos mais nesse lugar, porque nós fomos transportados para um outro lugar, que é o lugar onde Cristo é Senhor. Amém, queridos? Ainda no versículo 4, falando sobre essa entrega voluntária, depois de dizer que ela teve o objetivo de nos resgatar, Paulo também diz que essa entrega voluntária foi segundo a vontade de Deus. Paulo também mostrou que o sacrifício voluntário de Cristo foi segundo a vontade de Deus. Ou seja, o sacrifício que Cristo fez de si mesmo como oferta pelo pecado cumpriu a vontade de Deus, foi segundo a vontade de Deus. Deus e Pai, novamente Paulo usa a expressão, Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Era da vontade de Deus que Jesus Cristo morresse por todos os pecadores. Era da vontade de Deus que ele padecesse, que ele sofresse, que ele morresse numa cruz e que ele ressurgisse ao terceiro dia. Isaías disse no capítulo 53 do seu livro que foi do agrado de Deus moê-lo. Então tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo foi do agrado de Deus, aconteceu segundo a sua vontade. Jesus, quando estava no Getsêmani, chegou a pedir, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava falando do próximo momento, que seria o momento onde ele teria de beber da ira de Deus, o que culminaria na sua morte. Mas o que Deus fez? Passou de Jesus o cálice? Pelo contrário, Deus manteve a sua vontade. Qual era a vontade de Deus? Que Jesus bebesse o cálice. O cálice era amargo, era difícil. Jesus chegou a perguntar para os seus discípulos, vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? Ele estava falando da sua morte terrível. Mas essa morte, apesar de terrível, aconteceu dentro da soberana e poderosa vontade de Deus. Dos versículos 6 a 9, nós temos Paulo advertindo os crentes quanto à adesão ao falso evangelho. Vamos ler, do versículo 6 ao 9. Essa primeira parte está compreendido, queridos? Importante ficar ligado, se você piscar, você já perdeu o raciocínio. Tá? Versículo 6 ao 9. Estou chocado de que estáis vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que, na verdade, não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que vos pregamos, seja considerado maldito ou anátema. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Eu não sei se os irmãos puderam observar como Paulo demonstra uma elevada surpresa quanto ao comportamento dos Gálatas. Ele chega a dizer que estava chocado. Na versão King James, a expressão é essa: estou chocado. E o motivo do choque do apóstolo Paulo em relação aos Gálatas
foi devido à sua rápida deserção. Os irmãos sabem o que é o conceito da deserção? É o conceito de um soldado que está relacionado e alistado e, de repente, ele simplesmente decide pedir conta, abandonar, pede baixa. Os Gálatas estavam fazendo exatamente isso, desertando rapidamente. Isso chocou o apóstolo Paulo. Os Gálatas, os irmãos das igrejas da Galácia, estavam ligeira e assustadoramente se desviando daquele que os chamou por sua graça, ou pela graça de Cristo, para aderir a um outro evangelho. Paulo chama de outro evangelho. Que, na verdade, era um falso evangelho, ensinado e defendido pelos judaizantes, que eram os pseudo-mestres, os falsos mestres. Este outro evangelho era tão pernicioso que ensinava a insuficiência do sacrifício de Cristo e a necessidade do acoplamento das práticas e obras da lei mosaica. Esse ensino dizia: só o sacrifício de Cristo não é o bastante. Nós precisamos acoplar a fé evangélica à prática rigorosa dos preceitos e da lei mosaica. Vocês estão me entendendo? Vamos pegar o rigor da lei de Moisés e incorporar ao ensino da graça, porque aí sim nós poderemos ser salvos. Pode falar, Pedro. Exatamente. Muitos países é assim. Soldados, quando pedem conta, né, é o jeito de dizer, mas quando eles pedem baixa, eles podem pagar com a própria vida. Exatamente. Pode falar, Jéssica. Exatamente. Esse outro evangelho era pregado para agir em substituição ao verdadeiro evangelho que era pregado por Paulo. Os judaizantes queriam que os crentes esquecessem o evangelho pregado por Paulo, ensinado por Paulo, para aderirem a esse outro evangelho, esse novo evangelho, que na cabeça dos judaizantes era o verdadeiro evangelho. E o que havia nesse outro evangelho? O que eu disse aqui agora. A tentativa de acoplar e associar ao sacrifício de Cristo as práticas das regras e das cerimônias e dos rituais e das leis mosaicas. É como se na cabeça dos judaizantes ser salvo só pela fé, crendo em Jesus Cristo, sem praticar nenhuma obra aparentemente externa, é fácil demais. O homem não pode alcançar a salvação de uma forma tão fácil. Tem que custar alguma coisa. Tem que custar obedecer e seguir as regras, as leis. Isso é chamado de legalismo. Hoje o legalismo ele aparece com outra roupagem, mas até hoje o legalismo existe nas igrejas. E você identifica o legalismo quando alguém diz que você precisa incorporar algum outro peso, algum outro fardo, algum outro sacrifício para associar isso à fé que você já tem em Jesus. E muitas denominações erraram nesse processo. Muitas denominações ensinaram coisas que fizeram os crentes acreditarem que só crer em Jesus Cristo e obedecê-lo não é suficiente. É necessário você carregar outros fardos, outras leis, outras regras. Vocês estão me entendendo? Isso é muito perigoso. Os judaizantes queriam colocar fardos nas costas dos crentes. E Paulo, ao longo da epístola, os irmãos verão, procurou mostrá-los que não é necessário carregar nenhum fardo. Não é necessário ser escravo, uma vez que você já foi liberto.
Você foi livre, ou melhor, liberto por Jesus Cristo. Você não precisa estar debaixo de nenhum legalismo, porque o sacrifício de Jesus, a fé no sacrifício e a obediência são suficientes. Mas havia um outro evangelho sendo pregado. Assim como hoje há um outro evangelho sendo pregado. Um evangelho estranho. Muito cuidado com esse evangelho que você ouve hoje. Eu tenho aconselhado aos irmãos terem muito cuidado com o que vocês ouvem na internet. A internet pode ser uma bênção, mas a internet pode ser um veneno para a sua alma. Você pode ser ampla e poderosamente fortalecido e edificado através da internet, mas você pode ser irremediavelmente afetado também pela mesma internet. Nós temos que tomar muito cuidado, porque tem gente que está na igreja, gente que lidera a igreja, gente que se veste como crente, usa jargões de crente, tem clichês de crente, mas ensina um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Muito cuidado. Qualquer evangelho que apresente um caminho para a salvação que não é Cristo, é outro evangelho. Qualquer evangelho que tenta tirar do sacrifício de Cristo a sua suficiência, é outro evangelho, não é o evangelho da verdade. Qualquer evangelho que diz que você pode viver do jeito que você quiser, é outro evangelho. O evangelho verdadeiro de Cristo fala sobre a autorrenúncia, o negar a si mesmo, o carregar a cruz de Cristo e o segui-lo. O evangelho de verdade fala sobre a necessidade de colocarmos Cristo como Senhor em nossos corações. E colocar Cristo como Senhor em nossos corações significa elegê-lo para dar as ordens. Elegê-lo para determinar como nós viveremos as nossas vidas. Mas existe um outro evangelho por aí, dizendo que você ou que as pessoas podem vir como estão e permanecer como quiserem. Não é verdade. O evangelho requer arrependimento. O evangelho requer conversão. O evangelho requer o despir-se do velho homem e o revestir-se do novo homem. O evangelho requer uma vida regenerada. O evangelho requer uma vida santificada. O evangelho requer uma vida de obediência. Esse é o puro evangelho. O evangelho que requer o amor irrestrito a Deus. O amor ao próximo, no nível do amor que se tem por si mesmo. Esse é o puro evangelho. Qualquer evangelho que destoar disso é mentiroso. Qualquer evangelho que disser que Jesus Cristo não morreu, ou que ele morreu, mas não ressuscitou, não é evangelho. Vocês estão me entendendo, queridos? Qualquer evangelho que diz que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, não é evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás tem confundido ainda hoje a mente de muitos crentes em relação ao evangelho. A preocupação de Deus através do evangelho é salvar os pecadores, não é mimá-los. A preocupação de Deus através do evangelho não é passar a mão na cabecinha dos pecadores, mas é confrontá-los a uma transformação de vida. Vocês estão me entendendo? Tem igreja por aí que você vai, a mensagem é só para te levantar, para dizer que você pode, para dizer que você vai, para dizer que você consegue. Eu não digo que seja errado, volta e meia, você trazer uma mensagem de promoção, de elevação. É importante. Mas o centro do evangelho fala de arrependimento, de vida transformada, fala de conversão, fala de mudança de pensamento. É metanoia. Hoje tem tanta gente supostamente evangélica, mas continua na prostituição. Gente supostamente evangélica, mas continua fazendo coisas que até os ímpios têm vergonha de dizer que fazem. Vem para Cristo, continua na roda dos escarnecedores. Continua andando pelo caminho dos ímpios, assentando, né, no caminho dos pecadores. Não pode, meus irmãos. Aquele que vem a Jesus Cristo precisa aderir completamente a esse puro evangelho para ter a sua vida transformada e adequada
para que ele possa entrar no céu um dia. Porque o homem, na sua condição de pecado, está inadequado para entrar no céu. Vocês estão me entendendo? O homem, na sua condição de pecado e decadência, ele está completamente inadequado para entrar no céu. Ele precisa ser adequado. Ele precisa ser trabalhado, conformado. Ele precisa ser mudado. E quem faz isso? A palavra do Evangelho. A palavra de Deus. É essa palavra que vai trabalhar o caráter do homem para que ele possa ser aceito na eternidade. Para entrar no céu, nós precisamos parecer com o dono do céu. Porque senão nós seremos encarados como estranhos. E aos estranhos ele vai dizer: como é que você chegou aqui? Vai embora. Vocês estão entendendo? Para chegar no céu, nós precisamos ter o DNA de Deus. O DNA de Cristo. O DNA de uma vida que já não é conforme a vida do primeiro Adão. A primeira vida legada por Adão, ou a vida legada pelo primeiro Adão. Mas uma vida que é como a vida legada pelo segundo Adão, que é Cristo. Quem vai entrar no céu? Os parecidos com Cristo. Os filhos de Deus. E aqueles que são filhos de Deus parecem com Deus. Vocês estão entendendo? Por que Deus deixou a palavra do Evangelho e a palavra da verdade? Para nos conformar a Ele. O pecado fez o que com a nossa imagem e semelhança? Desconfigurou. E o que a palavra do Evangelho e a palavra de Deus faz? Reconfigura. É como se tivesse tudo desajustado e a palavra verdadeira do Evangelho, a palavra de Deus, ela viesse reprogramando tudo de novo para que nós, aos poucos, possamos nos conformar novamente àquele padrão inicial de Deus. Porque o que Deus está fazendo é nos trazendo de volta ao jardim. O jardim de onde fomos expulsos. Deus está agora nos trazendo de volta ao paraíso. Vocês estão me entendendo? Por meio da salvação. Agora, como é que a gente vai entrar no paraíso se a gente continua como o Adão que foi expulso de lá? Faz sentido? Então é isso. Nós precisamos permitir que o Evangelho puro nos transforme. Os pecadores precisam saber que estão em pecado e precisam saber que precisam de arrependimento. Essa é a missão da igreja. Esse outro evangelho não era o evangelho verdadeiro. Versículo 7 mostra isso. Que, na verdade, não é o evangelho. Paulo está falando do outro, né? O outro evangelho. Que, na verdade, não é o evangelho. Tratava-se de um evangelho que confundia a mente dos crentes. Um evangelho cujo objetivo real era corromper o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado. Satanás é sujo. Satanás chega no meio da igreja, ele semeia uma sementinha, e o propósito dessa sementinha, que vem na forma do falso ensino, é corromper toda a estrutura de crença que nós temos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque uma sementinha corrompida que Satanás joga no meio do nosso sistema de crenças, se essa sementinha não for imediatamente descartada, ela vai corromper tudo em nós. Eu gosto de usar a figura do computador. O vírus entrou, você não identificou, corrompeu todo o seu HD, software, né? Ou hardware. Corrompe tudo. Tem que ser identificado e enviado para a lixeira. Identificado e recusado. Então Satanás tem, no meio de todo esse evangelho que está sendo anunciado, colocado sementes de um evangelho que não é o verdadeiro. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós mesmos não sejamos enganados. Paulo advertiu aos Gálatas sobre a necessidade de rejeitarem qualquer evangelho que divergisse do evangelho verdadeiro, proclamado, anunciado, pregado pelo apóstolo Paulo. Versículo 8 diz isso. Qualquer evangelho que divergisse daquele que fora anunciado, eles deveriam rejeitar. Mesmo que esse evangelho, agora vejam isso, mesmo que esse evangelho fosse pregado
apóstolo Paulo, por ele mesmo Paulo, por qualquer mestre ou apóstolo, ou até mesmo por um anjo dos céus. Paulo está falando sobre situações extremas que são, na verdade, fantasiosas, porque ele, Paulo, jamais iria mudar o seu evangelho. Vocês estão me entendendo? Isso era impossível. Nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo iriam alterar a mensagem do evangelho. E nenhum anjo vindo da parte de Deus iria contraditar a revelação dada através do evangelho. Então Paulo está dizendo, olha, mesmo que coisas impossíveis aconteçam, vocês devem rejeitar o falso evangelho, qualquer outro evangelho. Mesmo que eu ou qualquer mestre ou apóstolo, até mesmo um anjo, vos traga outro evangelho, vocês devem rejeitar. Isso é maldito. Isso deve ser tido como amaldiçoado. Todo evangelho diferente do verdadeiro evangelho deveria ser considerado maldito. E todo pregoeiro do falso evangelho também. Vou repetir isso. Todo evangelho que divergisse do verdadeiro evangelho deveria ser tido como maldito. E todo pregoeiro do falso evangelho, ou do outro evangelho, ou do evangelho diferente, também deveria ser tido como maldito. Então não há bênção de Deus sobre quem está pregando o falso evangelho. Eles não estão fazendo em parceria com Deus. Não tem a chancela de Deus. Eles são malditos. Assim como o evangelho que eles pregam é maldito. É isso que Paulo está ensinando. Versículos 10 ao 24, Paulo apresenta a natureza do seu evangelho e o efeito desse evangelho sobre sua própria vida. Vamos ler do versículo 10 ao 24, do 10 até o final do capítulo, né? Alguma dúvida nesse segundo ponto, queridos? Que outro evangelho era esse, antes da gente ir para o terceiro ponto? O evangelho ensinado pelos judaizantes. Outro evangelho. É aquele ensinado pelos judaizantes. Eram os falsos mestres. Que outro evangelho era esse? Era o evangelho que destoava, divergia do evangelho ensinado e pregado por Paulo. A esse evangelho todos deveriam recusar. Considerar anátema, considerar maldito. Vamos ler dos versículos 10 ao 24. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvistes como for o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la, e no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Revelar o seu Filho em mim para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Em seguida fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Paulo, então, aqui dos versículos 10 ao 24, apresenta a natureza do seu evangelho e também o efeito desse evangelho sobre ele próprio.
Entre os judaizantes, que eram os falsos ensinadores das igrejas da Galácia, havia uma acusação contra Paulo. E que acusação era esta? A de que Paulo havia, de certo modo, diluído o padrão divino para torná-lo mais acessível às pessoas. Segundo o pensamento desses judaizantes, o apóstolo Paulo, através do seu evangelho, acabou facilitando as coisas para os pecadores. Porque o objetivo final de Paulo não era trazer a mensagem ou toda a mensagem de Deus, mas ganhar popularidade. Então, na cabeça dos judaizantes, Paulo estava diluindo o padrão de Deus para ser popular. Na cabeça deles, Paulo queria agradar aos homens e não a Deus. Paulo rebateu a acusação, no versículo 10, demonstrando que a sua preocupação não era agradar os homens. Nunca foi, desde que ele se converteu, e continuava não sendo a de agradar aos homens ou alcançar o louvor dos homens, mas sim alcançar o que de Deus? Versículo 10. Se o seu propósito não era alcançar o louvor ou o reconhecimento dos homens, qual era, então, o seu objetivo? Alcançar o que de Deus? A aprovação. Se ele ainda procurasse viver para agradar os homens, ele diz no final do versículo 10, ele não poderia ser servo de Jesus Cristo. Não seria servo de Jesus Cristo. Porque aquele que serve a Cristo precisa se esmerar em agradá-lo, e não em agradar os outros. Então ele teria de optar ou agradar os homens ou agradar a Cristo. Optando por agradar os homens, não poderia servir a Cristo. Essa é a equação que Paulo montou na sua cabeça. Mas como ele era servo de Cristo, então o seu compromisso não estava em agradar os homens. Com o objetivo de agradar a Deus, o que Paulo fez? Pregou o evangelho. Ensinou, proclamou o evangelho puro e verdadeiro. E ele mostra que esse evangelho por ele tão difundido, tão proclamado, não era de origem humana. Ou seja, não veio da sua cabeça e não veio por aprendizado. Isso é muito importante. O evangelho recebido e pregado por Paulo não veio da sua mente, ou seja, não foi algo que ele concebeu dentro da sua inteligência, do seu conhecimento, da sua capacidade cognitiva, também não foi algo que ele recebera via ensino, vindo de alguém. Não foi algo que ele aprendeu. O evangelho, ele era de fonte divina. O evangelho, por ele ensinado, não era de origem humana, mas de origem divina. Paulo não recebeu o evangelho de uma pessoa, como eu disse, nem recebeu o evangelho de um grande rabino, um grande mestre, mas ele diz que recebeu o evangelho por ele pregado e anunciado pelo próprio Jesus Cristo por meio de uma revelação especial. Por isso eu disse, não veio da mente dele, não veio por algo que ele tenha aprendido com alguém, mas veio por uma revelação especial da parte de Jesus Cristo. Portanto, o seu evangelho, ele era de que natureza? Divina. Ok? Paulo está colocando um traço espesso aí, sublinhando essa verdade. O meu evangelho não é de origem humana, é de origem divina, a natureza é divina, veio da parte de Deus, não por aprendizado, não por concepção cognitiva minha, mas da parte de Deus, de Jesus Cristo via revelação. Entendido até aqui, queridos? Paulo era o portador da mensagem do evangelho, mas é importante considerar que ele não era o seu autor. Quem era o autor da mensagem do evangelho? Jesus Cristo. Não foi Cristo que revelou a palavra do evangelho? Então quem é o autor do evangelho? É Jesus Cristo. Paulo era o portador da mensagem do evangelho, mas não o autor da mensagem do evangelho. Para demonstrar o efeito e o poder inegável do evangelho sobre a vida do homem,
sobre a vida daquele que recebe este evangelho que veio da parte de Jesus Cristo, Paulo passa a utilizar um exemplo pessoal. Ele relembrou aos Gálatas do seu passado. E ele disse que no seu passado ele havia perseguido a igreja de forma aguerrida, violenta. O propósito dele não era assustar a igreja. O propósito dele não era intimidar somente a igreja. O propósito dele era destruí-la. Ele diz isso aqui. Nós acabamos de ler. O propósito dele era destruí-la. Ele efetuou essa longa perseguição contra a igreja, no afã de destruí-la, munido de um zelo sem conhecimento. Na cabeça de Paulo, ele estava fazendo o correto. Ele achava que estava cumprindo uma vontade que era a de Deus, que Deus queria que ele exterminasse aquela seita da terra. E, na verdade, não era bem isso. Então, a violência de Paulo foi estimulada por um zelo sem conhecimento. Quanta gente na igreja não erra por um zelo sem conhecimento? Acha que está fazendo certo. Na cabeça dele está certo, na cabeça dela está certo, mas está errado. Mas por que está fazendo o errado achando que está certo? Porque falta o conhecimento, é a ignorância. O conhecimento faz o que sobre a ignorância? Lança luz. O conhecimento expõe a ignorância. O conhecimento tira as pessoas da zona da ignorância. E aí elas passam a ter um zelo, só que com conhecimento. O seu zelo também se estendeu a todas as tradições dos seus antepassados no judaísmo. No versículo 14 ele falou sobre isso. Ele agia com extremo zelo em relação às tradições dos seus antepassados. Entre os judeus, Paulo era um homem de destaque. Ele chega a dizer em uma das epístolas que ele era judeu dos judeus, ou judeu de judeus. Quer dizer, ele era uma pessoa prestigiada entre os judeus, por causa do seu zelo. Ele era um fariseu, um homem que zelava pela lei, pelas coisas de Deus. Ele fazia tudo com muita seriedade. Então ele está mostrando agora o seu passado de zelo no judaísmo. Era um homem zeloso, no seu zelo perseguiu a igreja. No seu zelo cumpriu a regra do judaísmo. Mas o que Deus tinha para Paulo extrapolava qualquer coisa que Paulo pudesse pensar sobre si mesmo. Deus tinha para Paulo uma vida maior do que a vida do judaísmo, ou que ele tinha no judaísmo. Deus tinha para Paulo algo extraordinário. Mesmo Deus permitindo que Paulo passasse um longo período no judaísmo, cego pelo zelo, Deus o havia separado desde o ventre da sua mãe, chamando-o por sua graça. Versículo 15, ele mostra isso. Deus o havia já, lá no seu eterno propósito, separado Paulo para ser elegido segundo a graça. Deus permitiu que Paulo, no seu passado, seguisse todas as tradições como um bom judeu, que ele até perseguisse a igreja de Jesus Cristo de forma violenta, mas quando aprouve a Deus, quando chegou o tempo oportuno, Deus levou adiante o seu plano de salvar o apóstolo Paulo, porque ele já havia sido separado por Deus desde o ventre da sua mãe. No tempo oportuno, Deus se revelou a Paulo, Deus fez com que Cristo fosse revelado a Paulo e, em seguida, que Cristo fosse visto em Paulo. Que ele fosse revelado a Paulo e, em seguida, Cristo fosse enxergado em Paulo. Ou seja, primeiro, Deus fez com que Paulo fosse alcançado pela revelação de Cristo e depois Deus fez com que Paulo se tornasse um proclamador deste Cristo a quem ele foi apresentado. E Paulo passou a representar Cristo no seu corpo. Paulo passou a anunciar Cristo através do seu exemplo, através das suas palavras, através da sua proclamação, através do seu ensino. Primeiro, então, Paulo foi exposto à pessoa de Cristo e depois ele se tornou um pregoeiro, um proclamador do evangelho de Cristo, um revelador do Filho de Deus aos não-judeus.
Versículo 16 mostra isso. Ele se tornou um revelador, um proclamador, um revelador do Filho, um proclamador do Evangelho entre os não-judeus. Quem eram os não-judeus? Os gentios. Então, Paulo, apesar do seu passado lá, na tradição judaica, Deus já tinha um tempo marcado para alcançá-lo com a palavra do Evangelho. Quando chegou o tempo de Deus, Paulo foi apresentado a Cristo, Cristo foi apresentado a Paulo, e a partir dali Paulo se tornou um proclamador, e Cristo passou a se revelar aos homens por meio de Paulo. Isso é forte, né, irmãos? Revelar o seu Filho em mim. A revelação do Filho, depois da conversão de Paulo, passou a se dar por ele mesmo. Cristo se revelando por meio do apóstolo Paulo. Por meio de quem Cristo quer se revelar ao mundo? Diga. Por mim. Você foi apresentado a Cristo, Cristo a você. Agora você está no segundo momento. Que segundo momento é esse? É o momento onde o Filho será revelado ao mundo por meio da sua vida, por meio da minha vida, por meio da nossa vida. Ao receber a revelação do Filho por meio do Evangelho, e depois de entender o seu chamado, Paulo partiu imediatamente em obediência. Imediatamente, sem ao menos pedir orientação a pessoa alguma. Versículo 17. Versículo 16. Não pedi orientação a pessoa alguma. Ele foi apresentado a Cristo, Cristo a ele. Cristo passou ali, a partir daquele momento, a se revelar por meio do apóstolo. Ele já saiu em obediência para cumprir o seu chamado. Não pediu conselho a ninguém, não procurou ninguém, não se aconselhou com ninguém. E ele diz no versículo 17 que sequer ele subiu a Jerusalém para se aconselhar com os demais apóstolos. Depois de 3 anos, versículo 18, é que Paulo finalmente conheceu quem? Pedro. Quando Paulo conheceu Pedro, Paulo já tinha 3 anos de conversão. Em sua visita a Pedro, visita de quanto tempo? 15 dias. Paulo conheceu também um outro expoente. Quem foi? Tiago. Que Tiago? Irmão de Jesus Cristo. E essas informações desse escasso contato de Paulo com estes expoentes da igreja, Pedro, Tiago ou qualquer outro apóstolo, foi uma informação necessária aqui no texto para confirmar aos Gálatas, ou para provar aos Gálatas, que o seu chamado não veio da parte nem por intermédio de homens. Ou seja, ele não foi chamado para ser apóstolo porque era assim de Pedro, porque era assim de Tiago, ou porque era assim de qualquer que fosse os apóstolos. Por 3 anos, ele sequer teve contato pessoal com eles. Ele os conheceu, parte deles, 3 anos depois da sua conversão. O seu chamado, então, não se deu por causa do QI. O que é o QI? Do que indica. Tá? Não se deu pelo QI, pelo que indica. Ele não foi indicado ao apostolado por causa do seu relacionamento com a liderança da igreja, ou com o relacionamento com os cabeças da igreja. Não veio por amizade com eles. Não veio por proximidade deles. Tá? E outra coisa, por que Paulo também coloca essa informação no texto? Para mostrar para os Gálatas e confirmar diante deles que o evangelho que ele recebeu não foi aprendido com ninguém. Porque alguém poderia alegar, você é assim com Pedro. Tudo que você está falando aí foi Pedro que te ensinou. Tudo que você está falando aí foi Tiago que te ensinou. Ou um dos apóstolos que te ensinou. Você é muito amigo deles. Você anda o tempo todo com eles. Paulo está dizendo, olha, só fui conhecê-los 3 anos depois. Toda a revelação que eu tenho do evangelho não veio deles. Veio do próprio Jesus Cristo. Não veio de homens. A indicação para o ministério não veio dos homens, assim como a mensagem
do evangelho que Paulo pregava também não veio dos homens. Então, por essa razão, nós temos essa informação aqui no texto, tá? De Paulo só ter conhecido Pedro 3 anos depois, dele ter subido a Jerusalém, passado 15 dias, e só conhecido Tiago. É por essa razão que essa informação está no texto. No versículo 20, Paulo disse que toda a narrativa sobre os fatos era verdade. Tudo que ele está contando aqui, sobre tudo, é verdade. Não há mentira em nada do que ele está dizendo. De Jerusalém, Paulo foi para as regiões da Síria e da Cilícia, versículo 21. E versículo 22, que ele diz que até aquele momento não era conhecido pessoalmente nem pelas igrejas da Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Qual notícia circulava entre as igrejas da Judéia? Que não conheciam Paulo pessoalmente. Qual era a notícia que estava correndo entre eles? Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que antes, ou outrora, procurava destruir. E o que os crentes fizeram? E o que os crentes da Judéia fizeram? Louvaram a Deus por essa grande obra de transformação na vida do apóstolo Paulo. Eu já falei aos irmãos aqui que deve ter sido uma surpresa muito grande a conversão de Paulo. Sim ou não? Um camarada que invadia as casas, arrancava pai, mãe da presença dos filhos, levava para o cárcere, consentia na morte, ou seja, assinava embaixo da pena de morte desses cristãos. Um camarada cujo objetivo era destruir a igreja, um camarada que vivia dia e noite perseguindo crentes, pegava cartas de anuência com o sinédrio para ter autorização de perseguir. De repente se converte. Todo mundo ficou assim, será? Será? Imagine você, se nós estivéssemos naquele contexto e de repente o apóstolo Paulo aparecesse. O que você ia fazer? Ficar com a pulga atrás da orelha e já próximo da saída, né? Que qualquer coisa você sai correndo. Vai que ele não se converteu de verdade. Então o pessoal ficava meio que assim, será que ele se converteu? A notícia circulou por toda parte, mas os crentes da Judéia simplesmente resolveram acreditar na conversão de Paulo e começaram a glorificar a Deus por esse grande ato de transformação. Porque Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode ser o mais perdido, o mais pecador, o mais brigador, o mais nervoso, o mais perseguidor. Deus é poderoso para transformar. Paulo era uma pessoa que, se vivesse nos nossos dias, nós diríamos, jamais vai se converter. Mas se converteu. Se tornou um pregador do Evangelho, um poderoso anunciador das boas novas. Deus gosta de fazer essas coisas, né, irmãos? Pega esses indivíduos aí que são como pedra e transforma eles, dá um coração de carne, faz deles homens e mulheres sensíveis, amorosos. Eu tenho certeza que os irmãos, muitos dos irmãos que passaram pelo mundo, vocês não são o que vocês eram. Eu tenho certeza que se a gente fosse conhecer vocês no passado, a gente ficaria espantado. Melhor não, né? Mas graças a Deus que vocês não são quem eram, porque uma obra poderosa de transformação ainda está acontecendo, vocês serão melhores cada vez mais. Nós seremos melhores cada vez mais. Ninguém viu a nossa melhor versão, que ela está para frente. Ela vai chegar um dia. Nós estamos andando de glória em glória, vitória em vitória, transformação em transformação. Né? Então o Senhor está nos tornando melhores a cada dia, e graças a Deus por isso. Eu penso que se eu estivesse no mundo, irmãos, eu nasci num berço evangélico, mas eu me conheço, que se eu estivesse no mundo, talvez eu não estaria aqui com essa idade. Não estaria, eu já teria feito muita bobagem, isso teria custado a minha vida. Mas graças a Deus, que Ele sabe como trabalhar com cada ser, né? Com cada indivíduo. Então o Senhor me manteve na sua presença desde o meu nascimento,
e eu tenho estado aqui até hoje. Tem gente que gosta de contar vantagem do que, né, saiu da igreja, foi servo de Deus, saiu da igreja, aprontou e voltou. Eu acho que maior mérito há em quem nunca saiu. Você concorda? Acho que o mérito maior está aí. Mas graças a Deus. É Deus que faz a obra. Meu avô, pai do meu pai, diz o meu pai, eu cheguei a conhecê-lo assim. Eu tinha 1 ano de idade quando ele morreu. O meu avô, pai do meu pai, era um homem muito violento, muito violento. E quando bebia, ficava violento à 10ª potência. Batia na esposa, batia nos filhos, mas não era uma palmadazinha, irmãos, era coisa violenta, de fazer sangrar os filhos. Era um homem terrível, terrível. Mas se converteu. Irmãos, virou outra pessoa. Se tornou um homem incapaz de levantar a mão contra uma formiga. Ninguém acreditava naquilo. Como é que o Bernardino pôde se transformar nesse homem? Isso é outro homem, é outra pessoa. Porque o Evangelho faz isso. É poder de Deus para a salvação. Que Deus abençoe os irmãos. Semana que vem nós vamos para o capítulo de número 2. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Alguma outra pergunta, irmãos?